Vou dar mais alguns minutinhos para 4 ainda, mas a 3 só para garantir, para a gente não... Vou fazer a 3 só para a gente não perder muito tempo aqui, galerinha. Primeira coisa, hein, gente? Ó, uma carga é positiva, tá vendo? Não tem sinal é porque é positiva. O campo gerado é de afastamento, não é isso? A carga é positiva, mais distante. O campo é mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Vou desenhar aqui. Depois, se for o caso, eu corrijo esses vetores. O campo gerado no ponto B e o campo elétrico gerado no ponto A. Vamos calculá-los. Para calcular campo elétrico, ou eu uso a definição, ou eu uso a outra fórmula. Por que que nesse caso não é a definição? Porque ele não me falou qual é o valor da carga de teste que foi colocada no ponto A. E também não me disse que força atua nela. E olhem, para eu poder usar a definição de campo elétrico, eu tenho que conhecer a força e a carga que atua nessa força. O contrário, né? A carga e a força que atua nessa carga. Ele não me deu isso. Pelo contrário, ele me deu a distância e me deu a carga que está gerando o campo elétrico, que é essa aqui, ó. Então essa definição foi por água abaixo. Vou ter que usar outra possibilidade. E tu vê, meu amigo, só tem duas possibilidades. Tentar uma, se não der, tentar outra. Não tem que ficar nervoso, não tem que ficar com aquela grande interrogação. Ó, que fórmula eu usarei? Não precisa disso. E igual, valor do K, vai decorar porque é muito, muito comum. A gente só usa ele. Carga, é a carga geradora. 2 vezes 10 na menos 3, como é positiva, não preciso me preocupar com o módulo. Distância até o ponto, 1. 1 ao quadrado é 1. Então ficou bem gostoso calcular o campo elétrico em A. 2 vezes 9, 18, vezes 10 na 6. No vestibular é comum o cara colocar em notação científica. Como é que ficaria em notação científica, meus colegas? 18 vezes 10 na 6. Parabéns, diminui o número da frente e aumenta o de trás, né? 1.8 vezes 10 na 7. Bonito. Agora vamos calcular o campo elétrico no ponto B. Não mudou nada. O K é o mesmo, a carga é a mesma, a única alteração foi a distância, que passou a ser 3 metros e 3 ao quadrado, 9. Então o campo elétrico no ponto B ficou 2 vezes 10 na 6. Obrigado. Vezes 10 na 6. Newton por coulomb. Comparando o campo elétrico em A com o campo elétrico em B, o que nós percebemos, meus amigos? Caiu quantas vezes? Por que caiu 9 vezes? Porque a distância triplicou, né? E aquele elevado ao quadrado nos lembra que campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Triplicou uma, caiu 9 vezes a outra. Ah, então peraí. Então quer dizer que eu tinha que ter um vetor no ponto B 9 vezes menor. Concorda? Então esse vetor aqui está gigante ainda. Meu, está quase a metade. Tinha que ser 9 vezes menor. Tu vê, ó, se eu fosse realista, o vetor fica tão pequeno que mal dá para enxergar. Né? Ou então eu podia aumentar esse para esse aqui não ficar tão pequeno, né? Mas para ser bem fiel, vou até aumentar um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui se 9 desses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é por aí. Ó, então EB, ó que pequenininho que ficou o vetor EB. Aí tu começa a perceber por que naqueles transformadores está escrito perigo de choque. Né? Alta tensão, perigo de morte, atualmente, né? Mudou o risco de vida para risco de morte, o perigo de morte. Por que lá colado nele está falando isso, né? Porque assim, amigo, ó, tu te aproximar daquela região altamente carregada, o campo elétrico aumenta brutalmente. Então tu ficar lá a 1 metro da parede é super seguro. Agora, a partir do momento que tu entrou naquela casinha lá que tá chiando, né? Tu escuta o barulho, né? E aquilo ali é um mau sinal, cara. Quer dizer que o próprio ar ali está se eletrizando, né? Então se tu entra naquela região onde o campo elétrico é muito grande sem desligar o equipamento, pode um raio realmente ser disparado do equipamento e te fulminar. Né? Por isso que é tão realmente perigoso. Se botar lá no YouTube, né, vídeos de arco elétrico, é assustador, cara. O cara está a metros de equipamento de distância, esqueceu de desligar alguma coisa, de repente vem um raio, cai na cabeça do cara e o cara já cai soltando fumaça. É bizarro. Né? Então está aqui a explicação. Ó, o campo elétrico aumenta drasticamente com a distância ou diminui drasticamente com a distância. Dica para a questão 4. Calcula a força que uma faz na outra. Calcula a força que uma faz na outra, representa esses vetores e faz a soma desses vetores. E usa a lei de Coulomb para fazer isso, tá, galera? Usa a lei de Coulomb, rapidinho, que faltando 5 minutos para bater o sinal, eu já vou ter que corrigir. Ou seja, daqui a 2 minutos e pouquinho. Estou indo nas carteiras.